Eu sou a doutora Aline Diniz da Costa, advogada. Eu venho, por meio deste vídeo, externar a minha indignação quanto a fatos que vêm ocorrendo com relação à minha imagem sendo apresentada de uma forma negativa. Eu esclareço que eu estou entrando no meio político em função da minha luta por segurança nas escolas, quando busquei por todas as alternativas, as quais foram infrutíferas, porque tudo depende do aval do prefeito municipal. A partir de então, entendi que nada acontece, seja na esfera federal, estadual ou municipal, sem a interferência política. Nesta época, em julho de 2023, eu era filiada ao Partido Solidariedade, sendo o presidente o Robinho Oliveira, que inclusive ele e sua esposa me ajudaram na coleta de assinaturas em frente às escolas. Quando o senhor Humberto Hiroshi se aproxima da minha pessoa para nos auxiliar com o abaixo-assinado por segurança nas escolas, com muitas pessoas de seu grupo nos ajudando, a nossa amizade foi se estreitando. Nós realizamos também uma live. Desta live, eu falei algumas coisas do qual decorreu um processo que foi feito pelo atual prefeito e o que também contribuiu para o estreitamento dos nossos laços, mas este processo ele não vingou, sendo indeferido já a sua petição inicial. Nós nem chegamos a nos defender neste processo. A partir de então, nós começamos a dialogar sobre pautas de que cada um tinha sobre a questão da cidade, cada um opinando sobre as decisões que seriam seguidas. Em setembro de 2023, eu tive o conhecimento da alienação da URCA, que o valor estaria muito abaixo da avaliação de mercado. Mesmo após uma ação civil pública, eu me debrucei em estudos sobre a causa. Inicialmente, o primeiro passo a ser seguido seria o questionamento da perícia judicial. Para tanto, eu conversei com diversas pessoas a fim de angariar recursos para o pagamento da perícia. Inclusive, conversei com o senhor Humberto Hiroshi conforme a conversa que tivemos. Oi, doutora. Acho que caiu a ligação, né? Acho que não caiu, com certeza. Mas pode conversar com o Eduardo. E aí você passa o valor para mim que eu corro atrás do pessoal pra gente custear isso daí. Doutora, vou te confessar uma coisa que fique entre eu e você. Vendo a sua garra, tá? E a sua determinação, chega a doer meu coração em saber que você tá em outro grupo e não no meu. De verdade. Assim, oficialmente mesmo, sabe? Gente do céu. Mas, se Deus quiser, ali na frente, você vem com a gente oficialmente, assim, pra gente mudar a história dessa cidade, né? Mas eu fico até triste, sabia? Eu vou até chamar o Robinho numa conversa e falar: Robinho, libera ela pra ela vir na MDB, porque ela merece ser eleita, merece estar lá na Câmara Municipal representando nossa cidade. Não é possível. Eu vou conversar com ele, se você concordar, é claro. A gente senta com ele e nem que eu tiver que trocar uns candidatos meus, falar: Robinho, eu passo um pessoal pra você aí, mas deixa ela direto com a gente. Mas fica entre nós dois, doutora. Não me causou nenhuma surpresa quando eu fui convidada a participar do grupo do partido MDB, do qual o senhor Humberto Hiroshi é o presidente, como de fato aconteceu em 22 de novembro de 2023. Eu aceitei por ser uma forma de participar da política juntamente com um político, o qual eu já conhecia, e os nossos laços políticos vinham se estreitando. Olá, Hiroshi, boa noite, tudo bom? Desculpa, demorei para responder porque tinha família na minha casa, mas claro, eu aceito sim, será um grande prazer participar do grupo com vocês. Muito obrigada, um abraço, fica com Deus. Bom finalzinho de domingo. Apesar
de eu ter aceitado participar do grupo, eu não me filiei ao partido MDB. Porque, no meu entendimento, eu tenho uma visão política de centro-esquerda e eu já estava em negociação para trazer a rede sustentabilidade para Cosmópolis e, posteriormente, conversando com o Hiroshi, ele me deu o amplo apoio aí para nós trazermos a rede. No dia 22 de novembro, ficou marcada a reunião para a formalização da rede sustentabilidade. Mas, neste mesmo dia pela manhã, eu tive o conhecimento da decisão da juíza de primeira instância que não acatou o meu pedido liminar da suspensão da área da URCA. Brigadão, Hiroshi. Vamos conseguir a nossa força. Vai dar tudo certo, em nome de Deus. Obrigada. Oi, Aline, eu já conversei com o pessoal. O Ítalo, inclusive, já gravou um vídeo pra gente também, né? Porque ele pega muito o pessoal da direita, do centro. E depois eu vou gravar um também. E vamos pra cima, viu? Agora nós vamos com tudo pra cima deles. Ai, que ótimo, Hiroshi. Vamos pra cima mesmo. O Celso me ligou agora há pouco e ele falou que o Ítalo tinha gravado um vídeo. Eu não conheço o Ítalo pessoalmente, eu só conversei com ele por WhatsApp e não tenho rede social deles. Depois, se você puder me passar. E o Celso também comentou que na reunião que teve lá no Prolar, o Júnior falou que iria usar o dinheiro da venda da URCA para arrumar o telhado do Prolar e fazer outras coisas, né? Aí ele falou, você não pode alegar? Eu falei, eu não tenho prova, mas se alguém tiver um vídeo, aí ele falou que acho que você que tinha comentado isso com ele. Então, se você tiver também, ou alguém gravou, ótimo, maravilhoso. Ou senão a gente alega, ele só tem que desdizer, né? Mas eu agradeço, obrigada. Então, doutora, quem relatou isso para mim foi a Camila, né? A Camila Costa, que ela mexe com designer de sobrancelha, o marido dela participou dessa reunião. Eu tenho o áudio dela, eu vou te mandar, onde ele fala isso mesmo, né? Inclusive, ela colocou isso no grupo, aí eu expliquei pro pessoal do outro grupo que a gente tem, né? Esclareci todo mundo. Com relação ao vídeo do Ítalo, foi eu que passei as informações para ele. Entendeu? Passei as informações para ele para que ele fizesse esse vídeo, assim como eu estou fazendo com todas as lideranças políticas da cidade. Estou conversando, estou desde cedo, sem parar, atrás dessa situação, até porque amanhã vai vir o vídeo do Vieira com relação à SEI, né? Então, a gente tem que dar um ênfase bom agora, entendeu? Porque depois o outro vídeo entra também, aí depois a gente vai, aí eu vou falar dos dois, das duas situações, né? Mas vamos divulgar isso daí, o pessoal já está divulgando, viu? Neste mesmo dia, às 19 horas, havia a reunião para a formalização documental da Rede Sustentabilidade, o qual o senhor Humberto Hiroshi participou em vídeo gravado e enviado à direção estadual, como pode ser visto. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos que deixaram os seus lares para estar aqui conosco, para nós iniciarmos aqui o nosso partido Rede Sustentabilidade em Cosmópolis, o nosso diretório. É um grande prazer nós termos a rede para podermos trabalhar as nossas pautas aqui em Cosmópolis na próxima eleição. Agradeço ao Hiroshi, nosso candidato a prefeito, que com toda certeza vai estar aí junto conosco nessa luta. Com certeza, muito obrigado, doutora Aline. Para mim é uma satisfação enorme participar da fundação do Partido Rede Sustentabilidade aqui no município de Cosmópolis. E a satisfação é maior ainda, Fernando Oliveira, em saber que nós podemos fazer essa parceria, né? É uma parceria que, da minha parte, ela vai durar pelo tempo que eu estiver na política no meu município. Eu fui candidato a prefeito na última eleição, terminei o pleito em segundo lugar, e para a próxima eu sou pré-candidato a prefeito novamente. Estou presidente do MDB, um partido que nós conseguimos ele após as eleições. Temos também aqui representantes do partido Podemos, representante do partido Democracia Cristã e também do partido Patriota. Esses três partidos que eu falei para você, por último, eram os partidos que disputaram a última eleição ao meu lado. Eu fui candidato pelo Podemos e atualmente serei candidato a prefeito pelo partido do MDB. Com o apoio dos três partidos e agora também com o apoio do seu partido Rede Sustentabilidade. Para mim é uma satisfação enorme, quero aproveitar e assumir um compromisso aqui diante de toda essa diretoria que está aqui e diante também da nossa presidenta, a doutora Aline, em estar cuidando pessoalmente das pautas do Partido Rede Sustentabilidade, inclusive assumindo um compromisso, tá, de estar colocando nas escolas do nosso município
uma luta que você iniciou, né? A segurança nas escolas, seja ela através da prefeitura diretamente, com guardas municipais. Se o efetivo não for suficiente, eu assumo o compromisso de estar colocando uma empresa privada, particular mesmo, para cuidar da segurança das nossas crianças. Também aproveito para assumir o compromisso em estar instalando no nosso município uma faculdade presencial, a escola técnica presencial também gratuita para os nossos munícipes, né? Sem contar a parte que eu sei, eu tenho certeza que envolve diretamente o Partido Rede de Sustentabilidade, através da nossa ministra Marina Silva, né? Que é do meio ambiente. No meu município, infelizmente, nunca se tratou uma gota de esgoto sequer. O esgoto é jogado in natura nos nossos rios e lagos, poluindo assim toda a natureza, toda a fauna e flora. É uma luta que eu venho travando há anos para que isso mude, para que mude essa realidade. E eu assumo aqui esse compromisso com você, Fernando, e toda essa diretoria, em estar resolvendo esse problema do esgoto, e peço já, de antemão, a ajuda sua, da ministra Marina Silva também, para nos fortalecer nessa luta, para que a gente consiga preservar o nosso meio ambiente e garantir um futuro seguro, um futuro saudável para os nossos filhos e netos. Muito obrigado por essa parceria, pela confiança. Doutora, eu fico muito feliz em fazer parte do grupo e ter vocês como apoio e parceiros para a gente administrar junto o município de Cosmópolis, assim, se Deus nos permitir, né? E também vou deixar já explícito aqui, assumido, né, um compromisso que o Partido Rede de Sustentabilidade ele terá uma secretaria importante no nosso município para poder alavancar o nome do partido aqui no município e cada vez crescer mais. Eu tenho um lema comigo, que não adianta somente eu estar forte. Todos que estão à minha volta, que fazem o meu alicerce, também tem que ser forte. E isso vale na questão partidária. Tanto o partido que eu estou, quanto os outros. Muito obrigado. Eu agradeço, Lúcio. Muito importante essa nossa parceria. Eu tenho certeza que o Partido Rede aqui, juntamente com você, só tem a crescer aqui na cidade. Fernando, aqui está a nossa diretoria. Nós vamos assinar aqui. Mais uma vez, nós agradecemos e estaremos mandando os documentos para você. Espero que você tenha gostado da nossa diretoria. Cada um aqui, na hora que assinar, vem se apresentar. Um abraço, Fernando, que Deus abençoe. Ativamente do Natal Solidário. Como é perceptível, após esta reunião, fica acertado com a diretoria estadual da rede o apoio à pré-candidatura a prefeito do senhor Humberto Hiroshi. Fui também alertada pela minha diretoria estadual com relação a políticos que não possuem fidelidade partidária e quanto à insegurança a partidos que o apoiam. Oi, Hiroshi, boa tarde, tudo bom? Eu ouvi seu áudio agora no grupo. O Papai Noel vai na Saveiro. Tô te perguntando porque o meu tio vai vir pra participar da carreata também e ele vem com uma Ranger vermelha. Se você quiser, eu enfeito o Papai Noel, pode ir nela. Oi, doutora, tudo bem? Ó, seria até interessante o Papai Noel em uma, né, e a Mamãe Noel no outro, entendeu? Porque aí dá para as crianças receber dos dois. O que você acha? Eu acho que seria legal. Se ele puder ir, fia, toda ajuda é bem-vinda. Você sabe como é que eu sou. Eu não recuso nada. Até injeção na testa, se quiser me dar, eu tô pegando. Parece até fim de cigano. Mas vem com ele. Se puder, aí a gente coloca a Mamãe Noel em um na Saveiro, né? Ou no outro na Ranger, e o Papai Noel em outro. Seria legal. E aí, se fosse, é bom você estar junto, né? Porque aí o pessoal vai vendo você. Como você é pré-candidata também, o pessoal já vai vendo o rosto e tal, entendeu? Seria até se conseguisse ficar lá em cima com ela, né? Ajudando, que aí o pessoal vai vendo, né? No dia 25 de fevereiro, eu posto um vídeo em redes sociais como presidente da Rede Sustentabilidade, externando o nosso apoio à pré-candidatura a prefeito do senhor Humberto Hiroshi. E dentre os pré-candidatos a prefeito, aquele que nós, da Rede Sustentabilidade de Cosmópolis, entendemos que está mais capacitado, engajado com os problemas da população, quer o crescimento e o melhor para a cidade, é o senhor Humberto Hiroshi. Para tornar público o apoio da Rede Sustentabilidade à pré-candidatura a prefeito do senhor Humberto Hiroshi, eu conversei com muitas pessoas. Muitas manifestaram seu apoio. Outras me mostraram a sua rejeição. Realizamos o lançamento oficial da Rede Sustentabilidade em Cosmópolis, onde o aluguel do salão foi custeado pelo grupo do senhor Humberto Hiroshi, o qual, mesmo eu tendo me oferecido para pagar, não aceitou. Teve também a sua presença e participação relevantes no evento. Eu não faço nada. Louco é aquele que acha que
que ele governa uma cidade sem a ajuda dos seus pares, sem a ajuda de pessoas profissionais. Porque a deficiência que eu tenho numa determinada área, eu vou suprir. Como foi demonstrado, o senhor Humberto Hiroshi está sim engajado, ou seja, estamos todos ali, até o momento, no mesmo grupo político, trabalhando as mesmas pautas. Já na janela partidária, onde todos os partidos da cidade estavam com dificuldades para fechar as suas chapas, o nosso grupo não teve problema algum. Com a chapa completa dos pré-candidatos, ou seja, 13 pré-candidatos a vereadores da Rede Sustentabilidade, o senhor Hiroshi foi informado por mim que os pré-candidatos fariam na sua pré-campanha vídeos sem darem o apoio ao pré-candidato a prefeito, com o intuito de fortalecimento do nome do pré-candidato a vereador. Assim, posteriormente, quando eles externassem o seu apoio, o eleitor já teria a credibilidade daquele candidato. Portanto, ofereceria uma melhor visão ou uma melhor possibilidade daquele voto do pré-candidato a vereador a atingir aí o pré-candidato a prefeito, agora na campanha, candidato a prefeito. O senhor Humberto Hiroshi não estava de acordo com esta decisão, mas ainda assim respeitou. Senhor Humberto Hiroshi não tinha ainda o seu pré-candidato a vice-prefeito definido. Conversei com ele qual seria a possibilidade de eu indicar um nome da rede, e o nome que eu indiquei foi muito bem aceito pelo senhor Humberto Hiroshi, que me deu carta branca para trabalhar com esta possibilidade, dizendo ainda que esta seria a pessoa que ele mais queria que fosse ali o seu companheiro, o pré-candidato a vice-prefeito. No dia 10 de abril, é proferido parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no processo da URCA, sendo o parecer pela manutenção da suspensão da alienação. Ô, doutora, parabéns, viu? Nossa, isso aí merece até uma livezinha minha no período da tarde. Eu vou dar notícia pra ele, se é que ele já não sabe, né? Manteve a suspensão, então, da venda. Nós vamos conseguir derrubar essa venda, se Deus quiser. E fazer um projeto lindo ali, lindo, maravilhoso. Hiroshi, a URCA é nossa, nós vamos fazer um negócio lindo lá, maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Na verdade, o que saiu hoje é o parecer do Procurador-Geral do Estado. Ainda não é a decisão, ele pediu a manutenção da decisão do desembargador, que agora vai para o órgão colegiado para julgamento. Mas o relator já suspendeu, a Procuradoria-Geral se manifestou pela suspensão, dificilmente o órgão colegiado dos desembargadores não vão dar essa suspensão. Só faltam 2 para não manter, então tá aí. São os votos dos relatores. A URCA é nossa. A gente vai voltar ainda, porque o processo depois da suspensão volta para Maria Tereza. Se tiver qualquer problema, a gente vive nos recursos, mas a URCA é nossa. No dia 13 de abril, houve uma convenção partidária da rede que se realizou em Santo André, sendo o senhor Humberto Hiroshi convidado para conhecer a diretoria estadual. Durante o evento, ele comparece e me diz que não estava se sentindo muito bem. A partir disso, eu converso com um dos meus diretores estaduais para que eles possam conversar, discutir ali pautas de campanha em separado, porque o senhor Hiroshi pudesse se retirar logo. Meu diretor estadual e o senhor Humberto Hiroshi nos dirigimos a uma sala na qual o senhor Hiroshi explana, demonstrando que vários partidos estão sobre o seu comando, inclusive a Rede Sustentabilidade, tendo sido ele quem montou diretoria, quem trouxe candidatos, questionando sobre fundo partidário e dizendo ainda que se a Rede Cosmópolis está com o respeito que está tendo, é devido ao seu histórico, inclusive de militância, demonstrando a sua força política. Da forma como o senhor Humberto Hiroshi fez suas colocações, me desrespeitando diante do meu diretor estadual, sem nenhuma ética moral, dava claramente a entender que eu seria apenas uma dirigente partidária laranja a seu serviço. Certo que o senhor Humberto Hiroshi não concordava com o fato dos pré-candidatos a vereador da Rede Sustentabilidade não externarem o seu apoio à sua pré-candidatura a prefeito, e o seu intuito maior era demonstrar a sua força política e obter este apoio de imediato. No entanto,
Meu diretor se restringiu a ouvi-lo. Em seguida, senhor Humberto Hiroshi, juntamente com a sua filha e sua esposa, que o estavam acompanhando, vão embora, eu até o acompanho até o estacionamento, isso por volta de 12:30. Eu confesso a vocês que a convenção terminaria por volta de 18 horas. E para mim, aquele dia foi um verdadeiro martírio. Eu não conseguia entender o porquê da fala do senhor Humberto Hiroshi, pois para mim era com orgulho que eu estava apresentando para a minha diretoria estadual. Ao término da reunião, eu questiono o meu diretor estadual sobre as suas impressões com relação ao senhor Humberto Hiroshi. Ele me informa que achou absolutamente normal, que eu tinha que entender que na política você tem que avançar para poder conseguir o seu espaço. E ainda me disse a seguinte frase: Aline, fica tranquila, você fez a direção, você colocou pré-candidatos a vereador, você colocou o partido para andar, e é isso que importa. Mas preste atenção, você terá problemas, seja antes ou após as eleições. Fica esperta. Afinal de contas, né, eles são dirigentes estaduais, eles andam aí por diversas cidades do estado e sabem os problemas que podem acontecer e os desdobramentos da política, que na maioria das vezes, infelizmente, a política ainda é muito desleal. No domingo, eu procurei o senhor Humberto Hiroshi, portanto, no dia seguinte, após a convenção da rede, para uma explicação lógica sobre a sua fala, quanto no dia da convenção da rede. Ele estava na Casa da Criança, onde estavam realizando uma ação social, e ele me confirmou tudo o que disse, que não retiraria uma palavra. Posteriormente, conversei com um amigo em comum que o fez enxergar esta situação, o modo como eu me senti. Literalmente, pessoal, uma laranja podre. Foi assim que eu me senti. Mas, enfim. No dia 17 de maio, o senhor Humberto Hiroshi compareceu a uma reunião que foi marcada por nós, da Rede Sustentabilidade, me pediu perdão, o qual eu aceitei, e seguimos em diante aí como se nada tivesse acontecido. Mas isso entre nós. A minha diretoria estadual já estava com o freio de mão puxado. No início do mês de maio, com a confirmação da pessoa indicada pela rede a ser pré-candidata a vice-prefeita e a aprovação da Rede Sustentabilidade, foi com muita alegria que eu procurei o senhor Humberto Hiroshi para informá-lo das boas novas, o qual não foi tão receptivo com a novidade assim como eu imaginava. Afinal, eu tinha carta branca há uns dias atrás, mas me informou que haveriam outras possibilidades, mas que me daria uma resposta nos próximos dias. Como eu estava com viagem marcada, passagens compradas para Brasília no dia 20 de maio, e para Brasília eu levaria um projeto da instalação de um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia na área da URCA. Este projeto seria a restauração e adaptação do prédio com salas de aulas para receber esse Instituto Federal. Seria entregue ao professor Ricardo Galvão, que é presidente do CNPq e é um dos fundadores da Rede Sustentabilidade. Tinha agenda também marcada com a nossa ministra Marina Silva e outras autoridades da rede, claro, para posterior instalação deste Instituto Federal, eu contava com a articulação política tanto da nossa ministra Marina Silva quanto do professor Ricardo Galvão. Afinal, a alienação da URCA estava suspensa por decisão judicial. Portanto, o imóvel deveria ainda pertencer ao município se o senhor prefeito atual não tivesse descumprido uma ordem judicial. Portanto, plenamente viável aí uma instalação de um Instituto Federal na área da URCA. Ante o exposto, como eu estava com viagem marcada, tinha que deixar tanto o meu trabalho, ou seja, cumprimento dos meus prazos processuais, quanto as questões políticas, tudo em ordem.
Na segunda-feira, dia 13 de maio, por volta de 14 horas, eu fui conversar com o senhor Humberto Hiroshi a respeito da pré-candidatura a vice-prefeito, pois também estava sendo pressionada pela minha direção estadual da rede, que aguardava uma posição. Ao chegar, o senhor Hiroshi me questiona sobre o vídeo do prefeito da instalação do Arena na área da Urca. Respondo que eu não estava sabendo de nada. Senhor Hiroshi me mostra o vídeo e me questiona o que estaria acontecendo. Abro meu celular, verifico o processo. Nada de novo aconteceu. Portanto, a alienação continua suspensa, que o objetivo do prefeito seria ir para o enfrentamento. Senhor Hiroshi responde que o prefeito não cometeria tamanha burrada. Deve estar legalizado, porque o São Vicente, uma potência, uma grande empresa, não cairia numa cilada. Algo estaria acontecendo e eu desconheceria. Principalmente demonstrando a sua força, com o tamanho da obra, com a geração de 250 empregos, dizendo o senhor Hiroshi que não se posicionaria a favor da minha ação, mas sim a favor da vinda do Arena pela geração de empregos. Após esta conversa, perguntei a respeito da pré-candidatura a vice-prefeito para eu dar o encaminhamento junto à direção estadual da rede. Notei o seu nervosismo e respondi de forma ríspida que eu estaria colocando uma faca em seu pescoço, porque a rede não apoia o senhor Humberto Hiroshi para a pré-candidatura a prefeito e ainda quer a vice-prefeitura, que até aquele momento ele não havia decidido ainda, mas pelas circunstâncias decidiu. E o vice-prefeito não seria a indicação da rede. Diante desta decisão, informo que se o vice não seria da rede, a rede não iria apoiá-lo. O senhor Hiroshi rebate, dizendo que a rede não interessa mais, que estaria fora. E para evitar maiores problemas, eu me retirei. Em meu escritório, recebo mensagem no grupo da Rede Sustentabilidade enviada pelo senhor Hiroshi, convocando uma reunião para o dia 18 de maio, o sábado, às 14 horas, com a diretoria e membros, requerendo inclusive a presença do meu presidente estadual. Vejo a mensagem e entendo que ele não poderia tomar qualquer atitude sem primeiro conversar comigo, mas como estávamos em vias de desligamento e provavelmente queria oficializar isso nesta reunião, não questionei e também não comuniquei ao meu presidente estadual, pois seriam decisões internas. Analisei toda a situação processual com relação à Urca, o qual permanecia inalterado, sendo o último andamento processual o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, estando o processo aguardando julgamento pelo órgão colegiado. Entrei em contato com o jurídico do São Vicente, informei que havia uma suspensão da alienação e, inclusive, passei o número do processo. Por volta de 19 horas, senhor Hiroshi realiza uma live onde apoia a vinda do Arena para a geração de empregos, concorrência de mercado com preços melhores, que melhoraria o visual da área da Urca, sendo benéfico para a população no seu entendimento. Diante do que eu ouvi, eu tentei participar da live, porque ele abriu para a participação de outras pessoas, o qual eu não consegui. Fiz vários comentários que também não foram lidos por ele. A partir deste momento, eu entendi que eu estaria fora do seu grupo político. Ressalto que este vídeo foi excluído das suas redes sociais pelo senhor Humberto Hiroshi. No dia seguinte, 14 de maio, logo pela manhã, eu sou informada que o prédio da Urca estava sendo demolido e, para prevalecer a decisão judicial, eu tentei impedir. Por óbvio, a decisão fora descumprida e, como todos sabem, o prédio foi demolido. Após este fato, me manifesto nos autos requerendo medida urgente dos desembargadores, o qual me foi concedido. E na sexta-feira, dia 17 de maio, a decisão foi cumprida, a obra paralisada e o maquinário retirado, assim como permanece. Informo que entre terça-feira, dia 14, e sexta-feira, dia 17, eu fui metralhada, achincalhada, desacreditada, descredibilizada por todos os grupos políticos da cidade, tentando demonstrar para a população que a advogada estava contra a cidade, que está contra a população. Enfim, como vocês
puderam acompanhar aí nas redes sociais. No entanto, o senhor Humberto Hiroshi, preocupado com a sua imagem, que poderia ser vinculada à questão da paralisação da obra do Arena e atrapalhar os seus objetivos políticos, não se posicionou durante a semana, enquanto toda a ação e todo o problema judicial aí, delegacia, estava acontecendo. Não apenas ele, como ninguém do seu grupo político. O que já era esperado por mim, afinal, o senhor Humberto Hiroshi já havia se posicionado na segunda-feira, dia 13, e que a rede estaria fora do seu grupo político. Portanto, as suas ações ou ausências dela confirmam o seu posicionamento. No sábado, dia 18 de maio, compareci à reunião agendada pelo senhor Humberto Hiroshi. Este me informa que havia ligado ao meu dirigente estadual que não poderia comparecer na reunião por ter outros compromissos. Ou seja, o senhor Humberto Hiroshi, qual não faz parte da Rede de Sustentabilidade, está em outro partido, se intrometendo nas questões partidárias da rede. No início da reunião, percebo que o objetivo do senhor Humberto Hiroshi era, assim, demonstrar a sua força a todos os presentes e que o objetivo seria simplesmente a minha destituição da presidência da rede. Porque quando lá atrás formamos a nominata, haviam sim pessoas que eram de sua confiança. Fato este que, por estarmos dentro de um grupo político, passou desapercebido por mim. Quando percebo o que estava por vir, questiono, já que estávamos terminando a parceria, que os diretores presentes trazidos pelo senhor Humberto Hiroshi se desfiliassem da rede, o que seria algo normal. No entanto, o senhor Hiroshi me responde que ninguém iria sair. Com esta atitude, entre desrespeito e bate-boca, eu me retiro da reunião. Ao chegar em casa, o presidente estadual da rede me liga, questionando o que estaria acontecendo, estando ele em uma reunião importante e o seu celular não parava com ligações tanto do senhor Humberto Hiroshi e de outros membros da rede tentando me destruir. Sendo informada que no grupo da rede estava um verdadeiro horror de mensagens. Eu digo que desconheço, que no meu celular não havia mensagens. E ao confirmar, eu fui retirada do grupo da Rede de Sustentabilidade pelo senhor Humberto Hiroshi. Ou seja, alguém que não faz parte da rede. Converso novamente com o meu diretor estadual, já no limite dos meus nervos, sabendo ali que eu fui retirada do partido, que está sendo montado um golpe para ser retirado do partido de mim. Informo o objetivo, que realmente seria esse. E de verdade, eu tenho orgulho de fazer parte deste partido, que é a Rede Sustentabilidade. Ele me acalma, mandando eu relaxar, para eu ficar tranquila, que eu estava com viagem marcada para Brasília, para eu ir para Brasília, sossegada, tranquila, que a Rede Sustentabilidade estava construindo a rede com a Aline, que é a pessoa que eles conhecem, que o senhor Humberto Hiroshi só foi levado até a rede por mim, então, que eles não conheciam, para eu ter tranquilidade que a rede não abriria mão da minha presidência. Muito obrigada, meus dirigentes. Eu tenho orgulho de fazer parte deste partido. Mas ainda assim eu respondo ao meu dirigente que eu não tinha condições psicológicas realmente de ir para Brasília. Afinal, não era só a questão partidária que eu estava passando por problemas, mas também a questão da URCA, que eu não poderia ir. Como que eu ia para Brasília e deixar tudo aqui acontecendo? Claro, hoje em dia, nós advogados conseguimos atuar muito via internet, mas tem coisas que eu precisaria, às vezes, sei lá, tirar uma foto, estar presente, fazer a decisão cumprir. A gente não sabe o que estaria por vir. Já com a cabeça tranquila para poder pensar, lembro que tenho procurações dos partidos políticos do senhor Humberto Hiroshi, tanto do MDB quanto do Democracia Cristã. Eu ressalto que em momento algum o meu objetivo foi atuar em seu prejuízo, mas, por óbvio, se ele queria fazer algo me prejudicando, aí a gente usa as armas que tem, não é verdade? E a partir daí,
tudo se resolve, ficando acertado o cancelamento das procurações, a assinatura da retirada dos membros da diretoria da rede, que eram de confiança do senhor Humberto Hiroshi. O que para mim fica muito claro que desde o dia 13 de maio, quando sou chutada do seu grupo político, o senhor Humberto Hiroshi deixa de ser uma pessoa relevante para se tornar, para mim, Aline, um político descredibilizado em todas as suas atitudes, não apenas nessa, mas em todas aí que vão acontecer adiante, como eu vou explicar para vocês. Todos os fatos até aqui explanados por mim, até então seriam um passado e eu não tocaria neste assunto, não traria a público. Mas, na segunda-feira, dia 20 de maio, eu continuo sendo achincalhada por grupos políticos em redes sociais com o intuito de me descredibilizar, tanto a minha pessoa quanto o meu trabalho pela defesa da área da URCA perante a população. E podem acreditar que estão sendo dias difíceis, onde o meu psicológico está sendo testado no limite, não sendo fácil para uma mulher que vem lutando judicialmente pela legalidade da alienação de um imóvel público, buscando seu espaço na política, um ambiente machista, hostil para as mulheres, ainda em pleno 2024, em que pessoas pensam que no meio político podem agir como se dono da verdade fossem, mas se esquecem que há mecanismos jurídicos a fim de resguardar a democracia e a participação das mulheres na política. Muitos desconhecem ou, se conhecem, se fazem de desentendidos quanto a uma lei que é relativamente nova, o qual diz respeito à violência política de gênero, que pode ser praticada das mais variadas formas, mas que o intuito principal é sempre afastar a mulher do ambiente político. De certo, eu fui e ainda estou sendo vítima deste tipo de violência pelas mais variadas pessoas da cidade, sendo um crime que tem como punição desde o indeferimento da candidatura até a prisão, conforme prescrito nos artigos 326b e 359p do Código Eleitoral. Mas o senhor Humberto Hiroshi estava muito preocupado com a campanha eleitoral e como poderia afetar esta questão da paralisação da obra do Arena, sendo veiculado que esta advogada faz parte do seu grupo político. Certo que desde o dia 13 de maio não faz mais, mas sim, por um período, fez parte do seu grupo político. No dia 20 de maio, realiza uma live para mentir de forma descarada que a doutora Aline Diniz nunca fez parte do seu grupo político. Boa tarde a todos, aqui é o Humberto Hiroshi e eu tô gravando esse vídeo aqui para prestar um esclarecimento para toda a população de Cosmópolis. Eu tenho um grupo político, tá? E tá circulando, né, as más línguas, pessoas mal intencionadas, né, despreparadas, estão circulando vídeos e fazendo vídeos dizendo que a doutora Aline Diniz faz parte do meu grupo político. Então, eu tô vindo agora a público esclarecer isso para vocês, que isso não é verdade. Tivemos sim alguns trabalhos juntos de pautas que ela defendia, que eu também defendo, que é segurança nas escolas, que é uma faculdade para nossa cidade, entendeu? Tivemos também um trabalho junto no Natal Solidário que foi aberto a todos, independente de grupo político. Mas quero deixar bem claro, a doutora Aline Diniz, advogada, que entrou com a ação embargando a venda da URCA, uma venda suspeita, que teve decisões de desembargadores do tribunal suspendendo essa venda, né? Ela não faz parte do nosso grupo político, do meu grupo político. Então eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para deixar isso bem claro, tá? Não sou eu o pré-candidato a prefeito ao qual ela apoia.
até porque ela é presidente do Partido Rede, que é federado, né, tem uma federação com o Partido PSOL. E como todos sabem, o Josias já se posicionou, ele é do Partido PSOL, dizendo que ele é pré-candidato a prefeito. A doutora Aline Diniz também, em um grupo de WhatsApp, se posicionou que estaria lançando a sua pré-candidatura a prefeita. Então esse vídeo aqui é para deixar bem claro a toda a população de Cosmópolis. Eu, Humberto Hiroshi, sou totalmente a favor do desenvolvimento da nossa cidade, da vinda de novas empresas, tanto que eu mesmo já estou indo atrás de empresas para se instalar em Cosmópolis, assim como eu sempre fiz desde a época que eu estive vereador. Então, o meu posicionamento a respeito da vinda do Arena, seja de qualquer empresa que seja, que são todos muito bem-vindos. A geração de emprego e renda para o nosso município, ela é necessária. Infelizmente, prefeitos, né, e até mesmo alguns vereadores não deu importância para isso. E é uma causa que eu sempre lutei pela empregabilidade dos nossos trabalhadores, por isso estou fazendo esse vídeo, deixando claro que não fazemos parte do mesmo grupo político, eu e a doutora Aline Diniz. Após esta live, nos dias seguintes, vários pré-candidatos da rede pediram a desfiliação e retirada urgente dos seus vídeos postados, o que eu aceitei naturalmente. Me causa surpresa que no dia 7 de junho, lançamento da sua pré-candidatura a prefeito, vamos assistir. Situações aqui na nossa cidade que elas precisam ser esclarecidas, né? Não sei se todos têm um conhecimento, mas depois que se fecha a janela partidária é um período onde os candidatos, pré-candidatos definem o partido que eles vão estar. Na última janela partidária, vários amigos nossos, eles foram para um partido, e depois que fechou essa janela partidária, nós tivemos a surpresa que esse partido não estaria nos apoiando, não estaria junto com esse grupo que vocês conheceram agora. Gente, eu pedi licença para vocês porque a situação que aconteceu eu não posso deixar passar em branco. As pessoas que eu vou chamar aqui à frente, eu acredito que nem todos estão aqui, mas a grande maioria está. São pessoas que, assim, subiram demais no meu conceito. São pessoas que acreditam num futuro melhor para a nossa cidade. Pessoas que confiam, que acreditam no trabalho que queremos desenvolver aqui em Cosmópolis, em benefício de toda a população. Por que eu estou dando essa explanação? Porque eles abriram mão do desejo, do sonho, abriram mão, até mesmo eu posso dizer, do próprio ego pessoal, de disputarem uma eleição para vereador. Abriram mão de serem candidatos pelo outro partido, porque senão eles não poderiam estar no apoio à nossa pré-candidatura e futuramente candidatura a prefeito. Imagina, Arthur, o que são mais de 10 pessoas pré-candidatas, que foram inclusive anunciadas, na hora que souberam que não poderiam estar nos apoiando, eles optaram por Cosmópolis, deixaram a vaidade de lado, protelaram o sonho para se manter firme na palavra que deram. São pessoas que devem sempre ser lembradas, e serão. Por isso que eu estou falando para todos vocês. A própria diretoria desse partido abriu mão de estar com diretores para poder estar continuando no nosso grupo em busca de uma cidade melhor. E vocês vão saber quem são eles, eu faço questão. Eu gostaria de chamar aqui agora, nesse momento, o Sérgio Fernandes Piana. Ele está presente? Vitor, Leandro, Wagner, Cona Santo, Paula Regina e Luana Manique. Os nomes que eu chamei estão presentes? Por favor, vem aqui à frente. O Sérgio Viana estava aí que eu vi, eu acho que ele deve ter ido já. Esses 5 nomes eram diretores do Partido Rede de Sustentabilidade e abriram mão de estarem diretores para poder apoiar a nossa pré-candidatura a prefeito e assim ajudar a gente a lutar por uma Cosmópolis melhor. Mas eles não iriam disputar cargos de vereadores. Eles não. Mas tem aqueles que têm o sonho de estar vereador, tem o sonho de lutar pela cidade, de representar sua família, seu grupo de apoio, seus amigos. São eles. Eu vou chamar os nomes e eu gostaria muito, se vocês estiverem presentes, que viessem aqui à frente também. Professora Rosa Lopes. Professora Marilyn Cristaldo. Valquíria. Dona Valquíria está por aí? Marquinhos Barbeiro, meu grande amigo.
O Valtinho da Rede. Mas é claro, né, Valtinho? Eu gosto do bordão dele, gente. O Carlinhos do Beira Rio. Abre aí, ó. O Mauro Pereira, por favor. Todos esses nomes que eu chamei agora, gente, são pessoas que eu posso afirmar para vocês que o compromisso deles não é com o partido, não é com lado A ou B, direita ou esquerda. O compromisso dessas pessoas é com a nossa cidade, com o progresso da nossa cidade, com o bem-estar da população. É por isso que eu pedi licença, quebrei o protocolo hoje, no lançamento da minha pré-candidatura a prefeito, para que toda a cidade de Cosmópolis conheça a cada um deles, ao qual eu, Humberto Hiroshi, tenho um profundo respeito pela atitude de vocês, uma profunda admiração, porque vocês colocou o interesse da cidade, da população, acima do interesse de vocês, acima dos seus sonhos de serem vereadores. E a vocês uma prova inteira. Eu gostaria de passar a palavra agora para uma representante do grupo que estava no Partido Rede de Sustentabilidade e não faz parte do nosso grupo, certo? Professora Rosa Lopes, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Rosa Lopes e hoje eu falo não só em meu nome, mas em nome de todas essas pessoas que aqui estão. Eu vou ler, porque eu não quero perder nenhuma vírgula do que é preciso dizer aqui hoje. Hoje, eu falo aqui em nome de todos nós, que tivemos os nossos sonhos de vereança frustrados por termos nos filiados ao Partido Rede Sustentabilidade. A primeira qualidade de um vereador ou dirigente, de uma equipe de trabalho, chama-se ética. A segunda, lealdade. Nós que escolhemos nos desfiliar do Partido Rede Sustentabilidade, o fizemos porque fomos traídos. E fomos traídos duplamente, porque também fomos enredados por um dos nossos candidatos opositores de sermos coniventes com o embarque da venda e negociações da URCA, quando, na verdade, não temos ligação alguma com a pessoa responsável pela ação citada. Escolhemos o compromisso e a lealdade a Humberto Hiroshi, porque nenhum sonho é maior que o desejo de construirmos juntos uma grande cidade, pois foi por ele que pessoas com os mesmos sonhos e ideais acreditam ser possível fazer o que não tem sido feito pelos gestores anteriores. Construir ou reconstruir uma cidade há tanto tempo negligenciada por governantes oportunistas não acontece e nem acontecerá se ela cair novamente em mãos incompetentes. Cosmópolis precisa de alguém que conheça suas necessidades mais básicas. Alguém que ande pelas ruas, que converse com seus cidadãos e que trabalhe desde sempre dentro da lei e da ordem. Estamos com Humberto Hiroshi para o que der e vier. Ele é a nossa esperança, a certeza de que estamos no caminho certo e mesmo sentado em uma cadeira, ele é o gigante que nos guia rumo a uma grande vitória. Como puderam ver, nas suas palavras, ele quebra o protocolo, pois sente muito orgulho de vários pré-candidatos a vereador da rede não priorizarem a sua pré-candidatura, porque foram informados, sim, inclusive o senhor Humberto Hiroshi, que na pré-campanha não haveria o apoio ao pré-candidato, como já foi anteriormente esclarecido. Mas o surpreendente que acontece neste evento é que alguns pré-candidatos da rede que pediram desfiliação 3-4 dias antes são anunciados em pastas importantes do seu secretariado. Fica esclarecido que ninguém abriu mão de concorrer à vereança, mas sim houve uma negociata com o intuito de enfraquecer a rede, já que o objetivo inicial é a retirada da presidente e não deu certo. Ou seja, trocam a possibilidade da vereança pela garantia de secretarias. Diante deste espetáculo, o senhor Humberto Hiroshi declara que nunca houve nenhuma parceria, nunca fomos do mesmo grupo político. É vergonhoso para um pré-candidato a prefeito tentar enganar a população já no lançamento da sua pré-candidatura. Como será se eleito for? Quanto aos pré-candidatos a vereador da rede, espero que nunca se arrependam de ter jogado a sua pré-candidatura fora
por promessa de secretaria ou outros cargos, porque tinham capacidade para poder eleger. E na Câmara, como vereadores, defenderiam com unhas e dentes o seu prefeito e assim sempre garantiriam uma boa governabilidade para o seu herói. Certo que eu estava dentro desta mesma construção política, mas como podem perceber, o senhor Humberto Hiroshi, que sempre ecoa aos quatro ventos, o que eu falo sentado, eu sustento de pé, infelizmente não se confirma. No último dia 13 de junho, o senhor Humberto Hiroshi é convidado a uma entrevista no Portal ON com o senhor Alex Bussolo. Durante a entrevista, é perceptível ao espectador que fala de diversos assuntos, mas evita falar sobre a Urca quando o entrevistador, vendo que o assunto Urca não surge, provoca, o qual o senhor Humberto Hiroshi tenta fazer uma outra explicação com as mesmas histórias que não tem e nunca teve ligação com a doutora Aline Diniz, apenas algumas pautas em comum, conforme podemos ver no trecho. O Arena Atacado foi a maior enganação, é uma das coisas que a minha pontuação para ele é baixa, porque é a maior mentira que ele já contou nessa cidade. Por quê? Eu vou te contar por quê. Vamos lá. Aquela área da Urca, ela foi desapropriada pelo doutor Antônio no primeiro mandato dele. Um dos pontos que eu falei que ele foi um bom prefeito. Ela foi desapropriada para a educação. Ninguém, Pivato, a gente passou 4 anos apresentando o projeto, mostrando para ele várias situações que dava para fazer lá, ele não fez. O Júnior entrou com a promessa de criar lá um centro educacional. Foi para Brasília no primeiro ano, gravou com o ministro, na secretaria, coisa e tal. Ó, tô aqui, o assessor do ministro falando também. Nós temos já verba lá para construção de escola, que isso, que aquilo. Na área da Urca, beleza. De repente desce um projeto para a Câmara para alienar aquilo ali. Eu falei, peraí, tá errado isso. Vai vender a Urca. Foi uma briga, os vereadores, que muitos deles hoje falam que não sei o quê, mas eles votaram a favor, tá? Eles votaram a favor. Daqui a pouco eu vou perguntar para você como que você avalia a Câmara Municipal, mas conclui seu raciocínio aí. E aí, votaram a favor, coisa e tal. O Júnior colocou à venda. Uma advogada, a doutora Aline Diniz, que inclusive o pessoal até assimila a minha imagem com a dela, mas não tem nada a ver, ela é do Partido Rede. Você não estava por trás desse não, processo, eu não. Desse processo? Não, eu não. Entendeu? Mas ela se sentiu... foi notícia do Portal Cosmopolita, inclusive, essa... Foi uma denúncia que ela fez, né? Eu vou chegar lá. Só para eu não perder a linha de raciocínio. Claro. E aí, mas ela não teve nenhum motivador político por trás dela? Da nossa parte, do nosso grupo, não. Tá. Então, conheci ela através de uma ação que o Júnior entrou contra eu e ela, porque ela fez um abaixo-assinado para colocar segurança nas escolas quando estava tendo todo aquele problema lá de invasão de escola, matando alunos. Okay. Lembra disso? Sim. Aí ela foi tentar pegar a assinatura do prefeito, né, no evento. O prefeito humilhou, falou um monte para ela. Fui procurado pelo Robinho, que hoje está na base do Júnior. Me apresentou ela. E queriam fazer uma live, falei, não, vamos fazer uma live pedindo ajuda e tal, e expondo essa situação. Ela acabou falando algumas coisas, o prefeito entrou com uma ação contra ela e eu. Beleza. Entendi. Foi aí que ele aproximou a gente para fazer um trabalho junto ali. Tá. Tivemos esse trabalho junto, tivemos também no Natal Solidário, que é um evento que eu faço todos os anos, independente de política. Por isso que você acredita que a sua imagem foi associada a ela? Exatamente. Mas você não teve nada... Nada a ver. E aí, associaram minha imagem a ela. Mas continuando, essa advogada, o que ela fez? Na hora que o Júnior colocou a venda... Tá, você falou que o Arena Atacado é uma das grandes mentiras. Calma lá, você vai entender, você vai entender. Se você deixar eu concluir, você vai entender. Aí ele pegou, fez a venda. Só que ela tinha entrado com uma ação, eu não conheço ao todo o processo, eu sei algumas partes que eu vi de publicações, inclusive de vídeos dela. Ela entrou com uma ação e tinha suspensão da venda. Quando o Júnior vendeu para uma outra empresa, aquilo ali estava suspenso. Por isso que o Arena não veio. Por quê? Ele vendeu para a empresa, uma outra empreendedora lá, com aquilo lá suspenso. Tem o documento, né, de um desembargador, acho que é desembargador mesmo, né, que suspendeu a venda. Mesmo assim, eles fizeram. E aí, essa empresa foi vender uma parte para o Arena. Essa advogada foi e apresentou. Porque eles chegaram e já começaram a construir. Nós ficamos até quietos. Eu falei, ó, legal. Por quê? Eu sou contra a venda da Urca, se for para vender, para fazer prédio de construção, como que eu posso dizer assim? Prédio para venda, para a população. Você é contra isso? Ah, eu sou contra. Sim. Agora, peraí, se for vender para trazer um empreendimento do porte de um Arena Atacado, tem todo o meu apoio. Claro. Porque eu prezo pela empregabilidade, mas pelo desenvolvimento. Só que o que acontece? Ele fez isso em desacordo com a lei. Agora, eu não estou acima da lei, você não está, ele também não está, não é porque é perfeito. Mas aonde ele descumpriu a lei? Porque tinha essa suspensão da venda. E aí, suspendeu também essa outra venda. Foi onde prejudicou, está tudo enrolado. Mas eu não sou ninguém para decidir isso. Quem está decidindo isso é Tribunal de Justiça. Foi 3 desembargador que disse que o negócio está errado. Por isso que eu falo que isso é uma enganação para a população. Peraí, deu esperança para o povo. Agora, como prefeito, se eu sou prefeito, peraí, o Arena, ele não deixa de ser uma empresa, correto? Sim. Nós temos áreas na entrada da cidade, aquela área onde ele prometeu no ano passado, que falou, fizeram um carnaval, que havia um atacadão e não foi. Aquela área está à venda. 3 milhões e pouco, 4 milhões. Tem uma outra área na saída lá para
próxima ao cemitério ali, imensa, tá à venda. Se eu sou o prefeito, eu compro essa área e dou para Arena. Eu não perco, não deixo embora. Até porque o Arena é o maior prejudicado, foi o maior enganado disso daí. Tá, mas vai sair. Será que vai? Eles vão derrubar, porque ele tentou derrubar uma liminar, segundo uma reportagem que eu vi no Veromídia, no portal Veromídia. Eu vi uma reportagem, inclusive com um documento que eu li, que ele tentou derrubar a liminar por cima, né? E não conseguiu. Agora fica a pergunta, será que vai ou não? Agora, nessa de vai ou não vai, sabe o que acontece? E aí vai um conselho para ele, prefeito, foi gasto mais de 5 milhões numa ponte, numa reforma de uma ponte. É gasto dinheiro à vontade aí com coisas que não traz retorno para a cidade. E a gente sabe, o senhor também sabe. Desapropria uma área, compra uma área pela prefeitura e doa para a Arena. Ele não deixa de ser uma empresa. Ele pode fazer isso? Comprar uma área. Mas ele fez pior. Ele pegou uma área que foi comprada com dinheiro do Fundeb da Educação, deu uma canetada, a Câmara aprovou e eles tentam vender. Já está ficando até interessante, porque o senhor Humberto Hiroshi vai ter que se explicar em todas as entrevistas e debates políticos que virão, que nunca teve ligação com a doutora Aline Diniz. Será que o senhor irá conseguir fazer prevalecer esta mentira por muito tempo? Diante de todos os fatos explanados, certo que se trata de um assunto sério, é um pré-candidato a prefeito, o senhor Humberto Hiroshi, que vem desde 2012 disputando cargos eleitorais, em 2012 pelo PSB, se elege em 2016 pelo PT, tenta a prefeitura pelo Partido Podemos e agora novamente tenta a prefeitura pelo MDB. Deixo muito claro que até o dia 13 de maio, quando eu e o senhor Hiroshi tivemos um desentendimento, o qual eu afirmei que a rede não estaria em seu apoio e ele falou que a rede não faria diferença, eu, sim, estava no grupo do senhor Humberto Hiroshi, quando também, no dia 18 de maio, o senhor Humberto Hiroshi me retirou arbitrariamente do grupo do meu partido político, o qual eu sou o presidente. E após estes fatos, eu e o senhor Humberto Hiroshi apenas conversamos com relação à troca de documentação, como eu já disse anteriormente. Tudo que eu estou sabendo é assim como vocês, por meio de redes sociais. Mas eu não aceito mentiras com o meu nome. Quer contar a verdade, que eu não faço mais parte do seu grupo político, que houve um desentendimento, para mim não tem problema nenhum, desde que haja a verdade. Agora, envolver o meu nome em mentiras e ainda querer prevalecer a sua mentira, eu não aceito. E toda vez que isto acontecer, eu irei me pronunciar sempre pela verdade. Uma mentira, ela pode prevalecer sim por algum tempo, mas a hora que a verdade chega, a mentira cai por terra e a verdade ela é devastadora. Importante dizer que vários vídeos das redes sociais do senhor Humberto Hiroshi que demonstram algum vínculo entre nós, por ele foram retirados de suas redes sociais. Por que será que há tanto medo desta verdade? Lembre-se, senhor Humberto Hiroshi, o senhor me conhece, sabe que eu tenho caráter, que eu tenho princípios ético-morais como uma mulher dentro e fora da política. Eu não aceito leviandade a respeito da minha reputação. Para uma mulher, é muito difícil construir uma reputação de respeito, ainda mais em uma sociedade machista, seja ela no campo profissional e ainda mais no campo político. E assim eu repito o que eu sempre falo nos meus vídeos: tudo que eu digo é com provas. Eu não falo sem ter provas algumas. Eu sou uma mulher simples, divorciada, mãe, advogada. Me envolvi na política pela luta de um direito do meu filho por segurança nas escolas. Deu tudo errado, é uma verdade, mas deu tudo errado por eu não ter um envolvimento na política. Mas não me dei por vencida. Na minha profissão, eu atuo contra o machismo e o patriarcado tão enraizados na nossa sociedade. E o judiciário e a política são o reflexo dessa sociedade machista que nós vivemos. Eu acredito no que é certo e na correta aplicabilidade das leis, e é por isso que eu luto. Tanto que me envolvi com a política para poder fazer a diferença, pois, estando na política, posso fazer mais do que eu já estou fazendo pela área da URCA, e não apenas como uma munícipe. Eu tenho certeza do quanto eu posso ser útil dentro da política e quanto aí a gente pode fazer a grande diferença para a cidade de Cosmópolis.
Eu termino por aqui os meus esclarecimentos. Espero que todos tenham entendido essa relação minha com o senhor Humberto Hiroshi, que, por óbvio, já está finalizada. Meu forte abraço, que Deus abençoe a todos.